Por que será que as artérias funcionam como um reservatório de pressão? Se você bateu o olho em algum livro de fisiologia e você encontrou que as artérias são um reservatório de pressão e ficou sem entender o que isso queria dizer, vamos entender neste vídeo. Então, é o seguinte, né? Eu não vou explicar, claro, toda a fisiologia cardiovascular e circulatória, mas, resumidamente, né? A gente vai ter o ventrículo esquerdo do nosso coração bombeando sangue para dentro da artéria aorta, que vai ser conduzido, né, esse sangue arterial oxigenado vai ser conduzido para os tecidos periféricos por meio de artérias, arteríolas, até chegar nos capilares, né? Então, quando o ventrículo esquerdo ele se contrai, ele propele o sangue para dentro da artéria aorta com uma pressão altíssima, né? E para a gente entender por que as artérias são um reservatório de pressão, a gente tem que entender a estrutura dessas artérias, tá? Então, se você olhar uma artéria, né, de dentro para fora, ela tem várias camadas, tá? A camada mais interna da artéria se chama endotélio, endotélio vascular, que seja. Endotélio é um epitélio de revestimento interno das artérias e de outros vasos sanguíneos também, tá? É o endotélio, que a parte mais interna é uma camada de células endoteliais, tá? Que vão revestir esse vaso internamente. Logo, sobre esse endotélio, né? Sobre esse endotélio, a gente vai ter uma camada de tecido elástico, tá? E isso vai ser bem importante para as artérias serem um reservatório de pressão. Depois desse tecido elástico, nós temos outra camada, que é de músculo liso, que é o músculo que tem um tipo de contração diferente do músculo esquelético, porque ele não é organizado em sarcômeros, né? E por último, por fim, nós temos uma camada de tecido fibroso, que é o que dá essa rigidez maior para as nossas artérias, junto com toda a estrutura. Então, a gente tem o endotélio, uma camada de tecido elástico, uma camada de músculo liso e uma camada de tecido fibroso, e é isso que vai constituir a estrutura das nossas artérias, tá? Beleza, Letícia, entendi a estrutura. E daí? O que isso tem a ver com ser um reservatório de pressão? Pois então, quando o ventrículo esquerdo bombeia sangue para dentro da artéria aorta, por exemplo, vamos usar a aorta, que é a principal, né, exemplo. O que vai acontecer? A parede da artéria, ela vai receber esse sangue com uma alta pressão, tá? Uma alta pressão. Só que ela tem bastante tecido elástico, que é logo aquela camada após o endotélio. E aqui eu trouxe um negócio que tenha um elástico para vocês talvez entenderem melhor do que eu tô falando, tá? Então, um elástico, né, qualquer, a gente deforma o elástico. Eu tô puxando aqui o elástico. E aqui, quando ele tá bem esticado, vocês concordam comigo que ele tá armazenando energia potencial e que se eu soltar esse elástico, ele vai voltar para a posição original dele? Certo, foi o que aconteceu agora, né? Então, eu estirei esse elástico, ele armazenou essa energia potencial e quando eu solto, isso vira energia cinética, tá? Então, isso é o elástico funciona dessa forma. Como nós temos uma camada de tecido elástico logo após o endotélio nas nossas artérias, vai funcionar da mesma forma. Então, quando o ventrículo esquerdo bombeia sangue para dentro da artéria aorta com uma pressão elevada, isso bate na parede da artéria, tá? Ao bater na parede da artéria, que tem tecido elástico, o elástico que está na parede da artéria vai se esticar, tá? E ele vai se esticar armazenando energia potencial. Quando eu tenho o relaxamento do ventrículo, certo? Ele se contraiu, em seguida ele vai relaxar, né? Quando eu tenho relaxamento do ventrículo, aquelas paredes elásticas da artéria que tinham armazenado energia potencial, elas vão voltar ao tamanho original delas, vão voltar à conformação real, né? O tamanho original do elástico. E daí, nisso, o que vai acontecer? Aquela energia potencial armazenada na estrutura elástica dela vai se soltar. Quando ela se soltar, ela vai exercer uma pressão, tá? Então, é essa pressão que faz com que o sangue continue sendo propelido quando o nosso coração está em relaxamento do ventrículo esquerdo,
tá? Então, mesmo que o ventrículo esquerdo esteja relaxado, essa pressão armazenada na parede da artéria vai se soltar, vai ser liberada e vai propelir o sangue adiante, mesmo que o ventrículo esteja relaxado, tá? Então, por isso que as artérias, elas são chamadas de reservatório de pressão, tá? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e deixe seu like se esse vídeo foi útil. Abraço, até a próxima!